Minha mãe me pesava todos os dias às 6h45 e comemorava quando eu perdia peso. Meu nome é Sofia, e durante 4 anos da minha vida, minha própria mãe me ensinou que eu não merecia ocupar espaço no mundo. Tudo começou quando eu tinha 12 anos e minha irmã mais nova, Camila, nasceu. De repente, nossa casa pequena de 2 quartos parecia ainda menor, e eu passei a ser a filha mais velha que precisa dar o exemplo. Mas o exemplo que minha mãe queria não tinha nada a ver com responsabilidade ou maturidade. Tinha a ver com desaparecer. Sofia, você está crescendo muito rápido, ela disse numa manhã de terça-feira, enquanto eu comia meu cereal antes da escola. Meninas da sua idade precisam ter cuidado para não ficarem robustas. A palavra saiu da boca dela como se fosse algo nojento. Papai estava lendo o jornal e apenas resmungou algo sobre mulheres e suas preocupações. Ele trabalhava em 2 empregos, um durante o dia numa oficina mecânica e outro à noite como segurança de um prédio comercial. Quando estava em casa, geralmente dormia ou assistia televisão em silêncio, exausto demais para prestar atenção no que acontecia ao redor. Foi assim que mamãe começou a me ajudar a não ficar robusta. Primeiro foram as porções. Você não precisa de tanto arroz, Sofia. Metade disso já está bom para uma menina da sua idade. Depois vieram os comentários sobre minha roupa. Essa blusa está muito apertada, você não acha? Talvez seja melhor usar algo mais folgado. E então, as comparações constantes com as outras meninas da escola. A filha da Dona Maria está tão magra e delicada. Ela deve se cuidar muito bem. Ou, vi a Júlia na padaria ontem, que menina elegante. Aposto que ela não exagera na comida. Aos poucos, mamãe foi transformando cada refeição numa lição sobre autocontrole. Ela servia meu prato na cozinha, sempre com porções menores que as de papai, e ficava me observando comer. Devagar, Sofia. Mastigue bem. Assim você se sente satisfeita com menos. Camila, sendo ainda bebê, obviamente não passava por isso. Ela tomava sua mamadeira e comia suas papinhas sem ninguém comentando sobre o tamanho das suas coxas de bebê ou se ela estava exagerando. Quando completei 13 anos, mamãe decidiu que eu estava ficando mocinha e que precisava aprender sobre cuidados femininos. Foi quando ela trouxe para casa uma balança digital novinha em folha. Vamos colocar no meu quarto, ela disse, para você poder se acompanhar sem que todo mundo fique sabendo. Menina que se cuida faz isso em particular. A partir daquele dia, toda manhã às 6h45, enquanto papai tomava banho antes de ir trabalhar, eu tinha que ir ao quarto dos meus pais e subir naquela balança. Mamãe anotava o peso num caderninho pequeno e fazia seus comentários. 48 quilos. Igual a ontem, que bom. Você está conseguindo se manter. Ou, 48,5. Subiu meio quilo, Sofia. O que você comeu ontem que não devia? A balança virou o centro da minha vida. Eu pensava nela quando acordava, me preocupava com ela durante o dia na escola, sonhava com os números à noite. Cada meio quilo a mais era uma decepção. Cada meio quilo a menos era uma pequena vitória que durava poucas horas, até a próxima pesagem. Mamãe começou a preparar merendas especiais para mim. Cenoura é muito nutritiva e tem poucas calorias, ela dizia, colocando palitinhos de cenoura num pote pequeno. E água é sempre a melhor bebida. Enquanto isso, Camila, que já estava comendo comida sólida, ganhava biscoitos, frutas doces e suco. Por que a Sofia não pode comer biscoito? Papai perguntou uma vez durante o jantar. Ela não quer, mamãe respondeu rapidamente. Está aprendendo a fazer escolhas saudáveis. Não é mesmo, Sofia? Eu concordei com a cabeça porque já tinha aprendido que discordar só piorava as coisas. Quando eu reclamava ou questionava, mamãe ficava triste e dizia coisas como: eu só quero seu bem, filha. Se você não confia na sua própria mãe, em quem vai confiar? Na escola, as professoras começaram a notar mudanças. Durante o recreio, eu não tinha energia para brincar como antes. Nas aulas de educação física, eu ficava tonta quando corria muito. A professora de matemática me chamou para conversar depois de eu ter desmaiado durante uma prova. Você está comendo direito, Sofia? Tem dormido bem? Estou sim, tia. Só foi um mal-estar mesmo. Mentir tinha se tornado natural. Como eu podia explicar que minha mãe achava que eu ocupava espaço demais no mundo? Como eu podia contar que ela me pesava todas as manhãs e comemorava quando eu perdia peso? Em casa, papai começou a fazer algumas perguntas casuais. A Sofia está muito quieta ultimamente, ele comentou com mamãe enquanto eu ajudava a lavar a louça. Talvez ela esteja precisando de vitaminas ou algo assim. Adolescente é assim mesmo, mamãe respondeu. Fica introspectiva pensando em besteira. É normal. Normal. Essa palavra virou uma constante. Quando eu reclamava de dor de cabeça, era normal para adolescente. Quando eu não conseguia dormir, era normal por causa dos hormônios. Quando eu ficava irritada, era normal da idade. Mas eu sabia que não era normal uma mãe fazer a filha subir numa balança todos os dias. Não era normal uma mãe comemorar quando a filha perdia peso. Não era normal me sentir culpada toda vez que meu estômago roncava de fome. Foi aos 14 anos que tudo se intensificou. Camila estava andando e falando, virando o centro das atenções da família.
Era uma criança linda, gordinha e saudável, sempre sorrindo e fazendo gracinhas. Papai chegava em casa cansado, mas sempre encontrava energia para brincar com ela. Olha só que princesa, ele dizia, levantando Camila no ar. Está ficando cada dia mais bonita. Eu observava da mesa da cozinha, fazendo lição de casa e comendo minha salada sem tempero. Tempero tem muito sódio e faz inchar, segundo mamãe. E senti algo estranho no peito. Não era ciúme exatamente. Era mais como uma confirmação de que eu realmente não merecia estar ali. Mamãe deve ter percebido meu olhar porque veio sentar do meu lado. Você sabe que eu te amo muito, né, Sofia? Tudo que eu faço é para o seu bem. Quando você crescer, vai me agradecer por ter te ensinado disciplina. Disciplina. Outra palavra que ela usava muito. Acordar às 6h45 para subir na balança era disciplina. Recusar o pedaço de bolo no aniversário da vizinha era disciplina. Beber a água quando estava com fome era disciplina. Disciplina é o que separa as mulheres de sucesso das mediocres, ela sempre dizia. Você quer ser especial, não quer? Quer ser a menina que todos admiram porque tem autocontrole? Eu queria. Claro que eu queria ser especial. Queria que mamãe ficasse orgulhosa de mim como ficava orgulhosa da Camila. Queria que papai me olhasse e sorrisse como sorria para minha irmã. Então eu continuei subindo na balança todas as manhãs. Continuei comendo as porções cada vez menores que mamãe preparava. Continuei fingindo que não estava com fome quando meu estômago doía durante as aulas. E aos poucos, meu corpo começou a mudar de maneiras que nem eu nem mamãe esperávamos. Meu cabelo, que sempre foi grosso e brilhante, começou a ficar fino e sem vida. Minhas unhas ficaram fracas e quebradiças. Eu sentia frio o tempo todo, mesmo no calor de São Paulo. E menstruação, que tinha chegado há pouco mais de um ano, simplesmente parou. É normal, mamãe disse quando contei para ela. Meninas muito magras às vezes têm irregularidades. Mostra que você está no caminho certo. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que nada disso era normal. E foi nessa época que conheci a doutora Beatriz Santos, a nova psicóloga da escola. Ela chegou numa segunda-feira de abril, apresentada como parte de um programa de apoio aos estudantes. Era uma mulher jovem, talvez uns 30 anos, com cabelos crespos presos num coque e óculos de armação colorida. Diferente das outras professoras, ela não ficava na sala dos professores durante o recreio. Ficava no pátio, conversando com os alunos, observando. Foi ela quem me viu desmaiar durante a aula de história. Quando acordei, estava deitada no chão da sala de aula com a doutora Beatriz ajoelhada ao meu lado, segurando minha cabeça. Os outros alunos formavam um círculo ao redor, sussurrando entre si. A professora de história estava falando ao telefone, provavelmente ligando para a secretaria. Sofia, você está me ouvindo? A doutora Beatriz perguntou com voz calma. Vou ajudar você a sentar devagar, tá bem? Minha cabeça estava latejando e eu me sentia confusa. Eu desmaiei? Parece que sim. Você lembra do que estava fazendo antes de se sentir mal? Eu tentei me concentrar. Lembrava de estar copiando algo do quadro sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois tudo ficou escuro e distante. Estava copiando a matéria. Você tomou café da manhã hoje? A pergunta me pegou desprevenida. Claro que não tinha tomado café da manhã. Mamãe disse que pular o café da manhã ajudava a acelerar o metabolismo. Mas eu não podia contar isso. Tomei sim. A doutora Beatriz me olhou de um jeito diferente, como se estivesse vendo através da mentira. Que bom! Às vezes quando pulamos refeições nosso corpo fica sem energia. Vou te acompanhar até a enfermaria para você descansar um pouco. Na enfermaria, ela me ofereceu um copo de água com açúcar. Para repor a energia, explicou. Eu hesitei, pensando no que mamãe diria sobre açúcar desnecessário, mas acabei bebendo porque estava me sentindo muito fraca. Sofia, posso fazer algumas perguntas? É só para entender melhor o que aconteceu. Eu concordei, ainda meio zonza. Você tem desmaiado outras vezes? Às vezes fico um pouco tonta, mas não costumo desmaiar. E como está seu apetite? Você tem comido bem? Como normal. A mentira saiu automaticamente. E você tem dormido bem? Está se sentindo estressada com alguma coisa? Eu queria contar tudo. Queria falar sobre a balança, sobre as porções minúsculas, sobre como eu sonhava com comida todas as noites. Queria contar como mamãe comemorava quando eu perdia peso e como me sentia culpada toda vez que meu estômago roncava. Mas em vez disso, eu disse, está tudo normal. Acho que foi só um mal-estar mesmo. A doutora Beatriz anotou algo numa prancheta e me olhou de novo com aquele olhar penetrante. Sofia, quero que você saiba que se precisar conversar sobre qualquer coisa, estou aqui todas as terças e quintas. Às vezes é bom ter alguém para desabafar, principalmente na adolescência quando tudo parece mais complicado. Quando cheguei em casa naquele dia, mamãe estava esperando com cara de preocupação. A escola tinha ligado contando sobre o desmaio. Que susto você me deu, filha? O que aconteceu? Contei sobre a tontura e como a psicóloga tinha me ajudado. Mamãe franziu o rosto quando mencionei a doutora Beatriz. Psicóloga? Para que psicóloga? Você não tem problema nenhum que precise de psicóloga. Ela só quis saber se eu estava comendo bem e dormindo bem.
E você disse que sim, né? Porque você come bem. Come certinho, nas quantidades adequadas para uma menina da sua idade. Naquela noite, durante o jantar, mamãe contou para papai sobre o desmaio. Ele parou de comer e me olhou com preocupação. Sofia está muito magra, ele disse de repente. Quando foi a última vez que ela foi ao médico? Adolescente fica assim mesmo, mamãe respondeu rapidamente. Estica, fica mais comprida. É normal. Mas ela desmaiou na escola. Isso não é normal. Foi só um mal-estar. O importante é que ela está aprendendo a se cuidar, a não exagerar na comida. Olha como ela está elegante, delicada. Papai me observou em silêncio enquanto eu empurrava a salada no prato, fingindo comer. Sofia, você está se sentindo bem? Quer que eu te leve no médico? Eu olhei para a mamãe, que me encarava com uma expressão que eu já conhecia bem. Era o olhar que dizia: responda certo ou haverá consequências. Estou bem, pai. Foi só uma tontura mesmo. Mas papai não pareceu convencido. Nos dias seguintes, ele começou a prestar mais atenção nas refeições. Notava quando eu não terminava o prato, quando eu recusava uma segunda porção, quando eu só bebia água enquanto ele e mamãe tomavam refrigerante. Por que a Sofia não toma refrigerante? Ele perguntou numa quinta-feira durante o almoço. Ela não quer, mamãe respondeu. Está cuidando da pele. Refrigerante da espinha. Sofia, papai me olhou diretamente. Você não quer mesmo? Eu queria. Queria muito tomar um refrigerante geladinho. Queria comer o pão francês que estava na mesa. Queria repetir o arroz como papai estava fazendo. Mas mamãe estava me observando. Não quero mesmo, pai. Refrigerante não faz bem. Foi nessa época que as coisas começaram a acelerar de forma perigosa. A balança mostrava números cada vez menores, e mamãe ficava cada vez mais satisfeita. 42 quilos. Sofia, você está conseguindo. Está ficando tão elegante quanto aquelas modelos da revista. Mas eu não me sentia elegante. Me sentia fraca, confusa, com frio o tempo todo. Minha roupa estava ficando larga, e eu tinha que usar cinto em todas as calças. Na escola, eu mal conseguia acompanhar as aulas porque minha mente ficava nebulosa. A doutora Beatriz começou a me observar mais de perto. Durante os recreios, ela aparecia por perto quando eu estava sentada sozinha, sem energia para brincar com as outras meninas. Oi, Sofia. Como você está hoje? Bem. Você tem almoçado na escola? Posso te acompanhar até o refeitório se quiser. Eu trago lanche de casa. E era verdade. Mamãe preparava meu lanche, 2 bolachas de água e sal e uma maçã pequena. Lanche saudável para a menina que se cuida, ela dizia. Um dia, a doutora Beatriz sentou ao meu lado durante o recreio enquanto eu mordiscava uma das bolachas. Posso ver seu lanche? Mostrei o pote pequeno com as 2 bolachas e a maçã. É só isso? É, minha mãe diz que lanche tem que ser leve. E você não sente fome? 2 bolachas para o recreio inteiro? Não, está bom assim. Mas não estava. Eu estava com fome o tempo todo. Sonhava com comida, pensava em comida durante as aulas. Olhava com inveja quando as outras meninas comiam seus sanduíches e biscoitos recheados. A doutora Beatriz abriu sua própria lancheira e tirou um sanduíche grande de presunto e queijo. Quer metade? Fiz muito grande e não vou conseguir comer tudo. Meu estômago roncou só de olhar para o sanduíche. Parecia a coisa mais deliciosa do mundo. Mas eu sabia que não podia aceitar. Obrigada, mas não estou com fome. Tem certeza? É só pão, presunto e queijo. Nada demais. Eu quase aceitei. Quase esticei a mão para pegar aquela metade de sanduíche que representava mais comida do que eu consumia num dia inteiro. Mas a voz da mamãe ecoou na minha cabeça. Disciplina é o que separa as mulheres de sucesso das mediocres. Não, obrigada mesmo. Foi naquela tarde, quando cheguei em casa, que encontrei mamãe chorando na cozinha. Mamãe estava sentada à mesa da cozinha com um papel na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando me viu, ela rapidamente enxugou os olhos e tentou esconder o papel. Sofia. Chegou cedo da escola hoje. Mamãe, por que está chorando? Não é nada, filha. Só umas contas que chegaram. Mas eu consegui ver que não era uma conta. Era uma carta da escola com o timbre bem visível no cabeçalho. A escola mandou alguma coisa? Mamãe hesitou, dobrou o papel e o guardou na bolsa. A diretora quer conversar comigo amanhã. Disse que é sobre seu rendimento escolar. Meu coração acelerou. Será que alguém tinha contado sobre os desmaios? Sobre como eu ficava sonolenta durante as aulas? Meu rendimento? Minhas notas estão boas. Eu sei, filha. Deve ser besteira. Você sabe como essas escolas são. Sempre inventando problema onde não tem. Naquela noite, escutei mamãe e papai conversando no quarto deles. A parede era fina, e quando eu encostava o ouvido conseguia escutar algumas palavras. Ponto psicóloga da escola. Preocupada. Peso da Sofia. Ponto sempre exagerada. Menina saudável. Ponto médico. Exames. Ponto não precisa. Fase normal. Na manhã seguinte, o ritual da balança foi mais tenso que o normal. Quando subi na balança, o número me assustou. 39 quilos. Mamãe ficou em silêncio por alguns segundos, olhando o visor. Depois anotou no caderninho com um sorriso forçado. Muito bem, Sofia.
Você está conseguindo se manter disciplinada. Mas havia algo diferente na voz dela. Uma hesitação que não existia antes. Depois da escola, fui direto para casa como sempre. Mas quando cheguei, encontrei papai na sala. Ele nunca estava em casa nesse horário. Oi, pai. Chegou cedo hoje? Saí mais cedo do trabalho. Queria conversar com você. Ele estava sentado no sofá com uma expressão séria que me deu medo. Camila estava no chão brincando com os blocos de montar, alheia à tensão no ar. Senta aqui do meu lado. Obedeci, tentando entender o que estava acontecendo. Sofia, a diretora da sua escola, ligou para o meu trabalho hoje. Meu estômago se contraiu. Ligou? Ela está preocupada com você. Disse que você tem desmaiado, que está muito magra, que não come direito na escola. Olhei em volta procurando mamãe, mas ela não estava na sala. Onde está a mamãe? Foi fazer compras. É só nós dois agora, então quero que você seja honesta comigo. Você está comendo direito? A pergunta pairou no ar entre nós. Era minha chance de contar tudo. Sobre a balança, sobre as porções minúsculas, sobre como eu passava fome todos os dias. Mas as palavras da mamãe ecoaram na minha mente. Se você não confia na sua própria mãe, em quem vai confiar? Estou comendo sim, pai. Sofia, você pesa 39 quilos. Uma menina de 14 anos com a sua altura deveria pesar pelo menos 50. Como ele sabia meu peso? Mamãe tinha contado? Eu sempre fui magra. Não assim. Você era uma criança saudável, com peso normal. Agora você está. Você está muito magra, filha. Papai passou a mão pelo rosto, parecendo cansado. A diretora quer que você passe por uma avaliação médica. E eu concordo. Mas mamãe disse que... Eu sei o que sua mãe disse. Mas agora eu estou dizendo outra coisa. Vamos marcar uma consulta com um médico. Naquela noite, quando mamãe chegou das compras, escutei uma discussão acalorada vindo do quarto dos meus pais. Eles falavam baixo, mas o tom era claramente de conflito. Ponto interferência desnecessária. Ponto nossa filha está doente. Ponto exagero. Meninas dessa idade. Ponto responsabilidade nossa. A discussão durou mais de 1 hora. Quando finalmente terminou, a casa ficou em silêncio pesado. Na manhã seguinte, mamãe me acordou mais cedo que o normal para a pesagem. Quando subi na balança, ela notou o peso em silêncio e depois me olhou com uma expressão estranha. Sofia, seu pai quer te levar no médico. Eu sei. Você sabe que não há nada de errado com você, né? Você está saudável, disciplinada, cuidando do seu corpo. Concordei com a cabeça, mas algo dentro de mim começava a questionar essas palavras. Se o médico fizer perguntas sobre como você come, você vai dizer a verdade, né? Que você come bem, que eu sempre cuido para você ter uma alimentação saudável. Vou. Se perguntarem sobre a balança, você explica que é só para acompanhar sua saúde, como qualquer mãe responsável faria. Durante o café da manhã, que para mim consistia em um copo de água com limão, papai anunciou que tinha marcado consulta para segunda-feira. Dr. Henrique Cardoso. É pediatra, tem boa reputação. Mamãe ficou mexendo o café dela com mais força que o necessário. Não acho necessário, mas se é isso que você quer, é isso que eu quero, papai disse firmemente. No fim de semana, mamãe intensificou as conversas educativas comigo. Sentava do meu lado na sala e falava sobre a importância de uma filha confiar na mãe, sobre como o mundo estava cheio de pessoas que não entendiam o amor verdadeiro. Médico não conhece você como eu conheço, Sofia. Eles só olham números numa balança, não veem a pessoa por trás. Mas eu vejo. Eu sei que você está bem, que está aprendendo a se cuidar. Na segunda-feira, papai faltou ao trabalho para me levar na consulta. Mamãe insistiu em ir junto, dizendo que uma mãe sempre deve acompanhar a filha ao médico. O consultório do Dr. Henrique era pequeno mas aconchegante, com desenhos infantis nas paredes e uma mesa cheia de brinquedos educativos. Ele era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. Então você é a Sofia. Prazer em conhecê-la. Apertei sua mão, surpresa com um aperto firme mas carinhoso. Seus pais me contaram que você tem passado mal na escola. Vamos dar uma olhada e ver como você está? Primeiro ele mediu minha altura, 1,62 metros. Depois me pesou, 38,5 quilos. Vi mamãe e papai trocarem olhares quando ele anotou os números. Sofia, você pode se sentar na maca para eu te examinar? O exame físico foi minucioso. Ele checou minha pressão, meu coração, meus reflexos. Pediu para eu abrir a boca para olhar minha garganta. Examinou meus olhos com uma luzinha pequena. Quando foi sua última menstruação? A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para a mamãe, que fez um gesto discreto para eu responder. Faz uns 3 meses. Dr. Henrique anotou isso também. E você tem sentido alguma coisa diferente no seu corpo? Tontura, fraqueza, dor de cabeça? Às vezes fico meio tonta. Com que frequência? Quase todo dia, respondi honestamente. Mamãe pigarreou. Sofia sempre foi dramática com essas coisas, doutor. Adolescente sabe como é. Dr. Henrique olhou para ela e depois para mim. Sofia, você pode me contar como é um dia normal de alimentação para você? O que você come no café da manhã, almoço, jantar? Era minha chance.
Podia contar sobre a água com limão no café, sobre os palitinhos de cenoura no lanche, sobre as porções minúsculas no jantar. Mas quando abri a boca para falar, mamãe se inclinou para a frente na cadeira, me encarando intensamente. Como normal, doutor. Café da manhã, almoço e jantar. Pode ser mais específica? Que tipo de comida? Frutas, verduras, proteína. Minha mãe faz comida saudável. Doutor Henrique continuou anotando. E você se sente satisfeita com essas refeições? Sente fome entre elas? Às vezes, admiti. Sofia come certinho, doutor, mamãe interrompeu. Eu sempre cuidei para ela ter uma alimentação balanceada. Não deixo ela exagerar em doces e frituras como muitas mães fazem. Entendo, o doutor Henrique disse, mas havia algo no tom dele que sugeria que ele não estava totalmente convencido. Ele se virou para papai. Senhor Santos, o que o senhor tem observado em relação à alimentação da Sofia em casa? Papai hesitou. Eu trabalho muito. Então não acompanho todas as refeições. Mas quando estou presente vejo que ela come pouco. Ela sempre comeu pouco ou isso é recente? Nos últimos 2 anos ela ficou mais seletiva com a comida. Doutor Henrique fez mais anotações. Sofia, vou pedir alguns exames de sangue para verificar como estão seus níveis de vitaminas e minerais. E quero te ver novamente em 2 semanas. Ele se dirigiu aos meus pais. O peso da Sofia está abaixo do esperado para a idade e altura dela. Vamos acompanhar de perto. No caminho de volta para casa, mamãe estava visivelmente irritada. Esses médicos sempre exageram tudo. Acham que toda menina magra está doente. Papai dirigia em silêncio, mas eu podia ver sua expressão preocupada pelo retrovisor. Quando chegamos em casa, mamãe me levou para o quarto dela. Sofia, você falou certinho com o médico. Não deu munição para ele inventar doenças que você não tem. Mas mamãe, ele disse que meu peso está baixo. Médico não conhece seu corpo como eu conheço. Você está no peso ideal para uma menina elegante. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando no jeito que Dr. Henrique tinha me olhado, na preocupação no rosto do papai, na irritação da mamãe. E pela primeira vez em 2 anos comecei a me perguntar se talvez, só talvez, mamãe estivesse errada. Os dias seguintes foram estranhos. Mamãe parecia mais nervosa, sempre me observando durante as refeições, fazendo comentários sobre como eu estava ótima e saudável. Papai, por outro lado, começou a chegar mais cedo do trabalho e ficava me estudando com aquele olhar preocupado. Na quinta-feira, a doutora Beatriz me chamou para conversar na sala dela. Era uma salinha pequena no final do corredor, com 2 poltronas confortáveis e uma mesa baixa com jogos e revistas. Sofia, senta aqui comigo. Quero saber como você está se sentindo. Sentei na poltrona em frente a ela, cruzando os braços sobre o peito. Estava sempre com frio agora. Soube que você foi ao médico essa semana. Foi. E como foi? Normal. Ele disse que estou bem. A doutora Beatriz me olhou daquele jeito dela, como se conseguisse ver através das palavras. Sofia, posso te fazer uma pergunta direta? Concordei com a cabeça. Você está comendo o suficiente? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Era tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicada. Minha mãe faz comida saudável para mim. Isso não responde minha pergunta. Você está comendo o suficiente? Você sente fome? Meus olhos começaram a arder. Não chorava fazia meses. Chorar gastava energia que eu não tinha. Às vezes o quê? Às vezes come o suficiente ou às vezes sente fome. Às vezes, sinto fome. Foi a primeira vez que admiti isso em voz alta para alguém além de mim mesma. Com que frequência você sente fome, Sofia? Todo dia, sussurrei. A doutora Beatriz se inclinou para a frente. Pode me contar como é um dia normal de comida para você? E então, pela primeira vez em 2 anos, contei a verdade. Falei sobre a água com limão no café da manhã, sobre os palitinhos de cenoura no lanche, sobre as porções minúsculas no jantar. Contei sobre a balança no quarto da mamãe, sobre as pesagens diárias, sobre como ela comemorava quando eu perdia peso. A doutora Beatriz escutou tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela ficou quieta por alguns minutos. Sofia, você sabe que isso não é normal, né? Mamãe diz que é disciplina. Mães não devem deixar suas filhas passarem fome. Isso não é disciplina, é problemático. Mas ela só quer meu bem. Quer que eu seja elegante, que me cuide. Cuidar de si mesma inclui comer o suficiente para seu corpo funcionar direito. Você está tendo tonturas, desmaiando, sua menstruação parou. Esses são sinais de que seu corpo não está recebendo o que precisa. Algo dentro de mim começou a se quebrar. Uma parede que eu tinha construído para proteger mamãe, para proteger a ideia de que ela sempre sabia o que era melhor para mim. O que eu posso fazer? Perguntei, e minha voz saiu mais fraca que eu esperava. Primeiro vamos conversar com seus pais. Você me autoriza a ligar para eles? Pensei na reação da mamãe, na raiva que ela sentiria por eu ter traído nossa rotina especial. Ela vai ficar brava comigo. Sofia, você não fez nada errado. Uma filha não deve proteger a mãe de suas próprias responsabilidades. A doutora Beatriz ligou para casa naquela mesma tarde.
Falou primeiro com papai, explicando suas preocupações. Escutei apenas um lado da conversa, mas pude ouvir que ele estava fazendo muitas perguntas. Quando cheguei em casa, encontrei papai e mamãe na cozinha, conversando em tons baixos mas tensos. Eles pararam quando me viram. Sofia, papai disse, a psicóloga da escola ligou. Mamãe estava encostada na pia com os braços cruzados, o rosto fechado. Ela disse algumas coisas preocupantes sobre como você tem se alimentado. Papai e eu. É verdade que sua mãe te pesa todo dia? Olhei para a mamãe, que me fuzilava com os olhos. Mas pela primeira vez, aquele olhar não me intimidou completamente. É, todo dia? Todo dia de manhã, às 6h45. Papai passou a mão pelo rosto. E é verdade que você só come água com limão no café da manhã? É. Por que você não me contou isso? Mamãe finalmente falou. Porque não há nada para contar. Sofia está aprendendo hábitos saudáveis. Essa psicóloga está colocando ideias na cabeça dela. Ideias? Papai se virou para a mamãe. Que ideias? A ideia de que nossa filha deveria comer. Ela come. Come comida saudável nas porções adequadas para uma menina da idade dela. 38 quilos não é porção adequada para ninguém. A discussão escalou rapidamente. Mamãe começou a chorar, dizendo que estava sendo atacada por tentar cuidar da própria filha. Papai estava visivelmente revoltado, perguntando como ela podia achar normal uma menina de 14 anos pesar menos que algumas crianças de 10. Eu fiquei ali parada, observando meus pais brigarem por minha causa, sem saber se devia me sentir culpada ou aliviada. Chega, papai finalmente gritou. Isso acaba hoje. Sofia vai comer direito a partir de agora. E quem decide o que é comer direito? Você que nunca está em casa. Você que não sabe nada sobre nutrição. Eu sei que nossa filha está definhando. Naquela noite, depois que Camila foi dormir, papai se sentou comigo na sala. Sofia, sinto muito por não ter percebido antes. Você trabalha muito, pai. Isso não é desculpa. Eu devia ter prestado mais atenção. Devia ter questionado quando você parou de comer normalmente. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O que vai acontecer agora? Agora você vai voltar a comer. Vamos seguir as orientações do médico e da psicóloga. E sua mãe vai ter que aceitar isso. Na manhã seguinte, quando o despertador tocou às 6h45, papai apareceu na porta do quarto dos meus pais antes que eu entrasse. Não, ele disse simplesmente. Como assim não? Mamãe perguntou. Sofia não vai mais subir nessa balança todos os dias. Ela precisa se acompanhar. Ela precisa ser uma adolescente normal. Mamãe tentou argumentar, mas papai foi firme. A balança vai guardar no armário. Sofia só vai se pesar no médico quando for necessário. Durante o café da manhã, papai preparou ovos mexidos, torrada e suco de laranja para mim. A quantidade de comida no prato me assustou. É muito, eu disse. É normal, papai respondeu. É o que uma menina da sua idade deveria comer. Mamãe ficou sentada à mesa, mexendo o café dela e me olhando comer com uma expressão de desaprovação misturada com tristeza. Consegui comer metade dos ovos e uma mordida da torrada antes de me sentir completamente cheia. Meu estômago tinha encolhido tanto que qualquer quantidade normal de comida parecia excessiva. Não consigo mais, eu disse. Tudo bem, papai respondeu gentilmente. Vamos devagar, mas você vai comer alguma coisa a cada refeição. Durante a semana seguinte, papai reorganizou completamente seus horários de trabalho. Conversou com os chefes e conseguiu ajustar para estar presente na maioria das refeições. Toda manhã ele preparava um café da manhã de verdade para mim. Toda tarde, quando eu chegava da escola, ele estava lá com um lanche. Todo jantar, ele se certificava de que eu comesse pelo menos algumas colheradas de cada coisa no prato. Mamãe participava das refeições, mas em silêncio tenso. Às vezes ela fazia comentários sutis como cuidado para não exagerar, ou lembra que seu corpo não está acostumado com tanta comida, mas papai sempre a cortava. Sofia está comendo normal. Isso é saudável. O mais difícil era lutar contra a culpa. A cada garfada, eu ouvia a voz da mamãe na minha cabeça dizendo que eu estava perdendo o controle, que estava ficando desleixada, que ia engordar e ficar igual às outras meninas da escola que não se cuidavam. Mas aos poucos, algo interessante começou a acontecer. Depois de alguns dias comendo regularmente, eu comecei a ter mais energia. Conseguia prestar atenção nas aulas por mais tempo. Não ficava tonta quando me levantava rapidamente. A doutora Beatriz continuou conversando comigo 2 vezes por semana. Nas nossas sessões, ela me ajudava a identificar os pensamentos que mamãe tinha plantado na minha cabeça e a questioná-los. Quando você pensa, estou comendo demais, de onde vem esse pensamento? Da mamãe. Ela sempre dizia que as outras meninas comiam demais. E você acha que sua mãe estava certa? Não sei. Ela é minha mãe. Mães também podem estar erradas, Sofia. Mães também podem tomar decisões ruins, mesmo quando acham que estão ajudando. Era um conceito revolucionário para mim. A ideia de que mamãe pudesse estar errada, de que ela pudesse ter me machucado sem ter a intenção, de que o amor dela pudesse ser problemático. 2 semanas depois da primeira consulta, voltamos ao Dr. Henrique.
Os exames de sangue tinham chegado, e ele analisou os resultados com cara séria. Sofia está com deficiência severa de ferro, vitamina D e B12. Seus hormônios estão completamente desregulados. O corpo dela está em modo de sobrevivência. Ele olhou diretamente para a mamãe. Senhora Santos, sua filha estava sendo sistematicamente desnutrida. Doutor, eu apenas. Não há apenas. Uma menina de 14 anos não deveria pesar 38 quilos. Não deveria ter parado de menstruar. Não deveria ter deficiências nutricionais severas. O médico prescreveu suplementos vitamínicos e um plano alimentar detalhado. Também recomendou acompanhamento psicológico tanto para mim quanto para a família. Senhor Santos, preciso deixar claro que se Sofia não mostrar sinais de recuperação nas próximas semanas, vou ter que acionar os serviços de proteção à criança. Mamãe empalideceu. Não é necessário chegar a esse ponto. Espero que não seja. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era pesado. Papai dirigia com as mãos apertadas no volante. Mamãe olhava pela janela. Eu ficava pensando nas palavras do médico, sistematicamente desnutrida. Era assim que se chamava o que tinha acontecido comigo. Não era disciplina. Não era cuidado. Era desnutrição. Naquela noite, mamãe veio ao meu quarto depois que papai foi dormir. Sofia, você sabe que eu te amo, né? Sei. Tudo que eu fiz foi porque queria que você fosse especial. Queria que você se destacasse das outras meninas. Eu sei, mamãe. Mas talvez eu tenha exagerado um pouco. Era a primeira vez que ela admitia que alguma coisa podia ter sido excessiva. Vamos tentar fazer diferente agora, tá bem? Vamos seguir o que o médico disse. Concordei, mas sabia que seria difícil para ela. Mamãe tinha investido tanto na ideia de que estava me ajudando que admitir o contrário significava admitir que tinha me prejudicado. E eu estava começando uma jornada longa e difícil de aprender a comer novamente, de ganhar peso de forma saudável, de reconstruir minha relação com a comida e com meu próprio corpo. Mas pela primeira vez em 2 anos, eu tinha esperança de que as coisas podiam melhorar. As primeiras semanas seguindo o plano do Dr. Henrique foram uma montanha-russa emocional. Meu corpo estava tão acostumado com a fome constante que comer quantidades normais me deixava fisicamente desconfortável. Meu estômago doía, eu me sentia inchada e pesada, e a culpa era avassaladora. Papai se tornou meu maior aliado nesse processo. Ele comprou um caderno pequeno onde anotávamos tudo que eu comia durante o dia, não para me controlar como mamãe fazia, mas para garantir que eu estava seguindo as orientações médicas. Café da manhã, 2 fatias de pão integral com requeijão, uma banana, um copo de leite e ele escrevia com letra caprichada. Lanche da manhã, iogurte com granola. Mamãe participava das refeições, mas eu podia sentir sua atenção. Ela ficava mexendo a comida no prato, me observando comer, claramente desconfortável com as porções que papai me servia. Não acha que é muita comida para o almoço? Ela perguntou num sábado quando papai preparou arroz, feijão, frango grelhado e salada para mim. É exatamente o que o médico recomendou, papai respondeu sem olhar para ela. Mas Sofia nunca comeu tanto de uma vez. E por isso ela pesa 38 quilos. A tensão entre eles estava crescendo a cada dia. Mamãe claramente se sentia atacada e incompreendida, enquanto papai estava determinado a reverter os danos que ela tinha causado. Na escola, as coisas também estavam mudando. A doutora Beatriz havia conversado com meus professores sobre minha situação, e eles passaram a me observar mais de perto. Durante o recreio, em vez de ficar sentada sozinha economizando energia, eu comia o lanche que papai preparava e tentava interagir com as outras meninas. Sofia, você quer sentar com a gente? Marina, uma colega da minha turma, me perguntou uma terça-feira. Ela estava com um grupo de meninas embaixo de uma árvore, todas comendo e conversando. Hesitei. Há muito tempo eu não me sentia confortável em grupos, sempre preocupada que alguém fosse comentar sobre como pouco eu comia ou como magra eu estava. Pode ser, respondi pegando minha lancheira. Quando me sentei com elas e abri a lancheira, vi as expressões de surpresa. Papai havia preparado um sanduíche de presunto e queijo, uma maçã, biscoitos e uma caixinha de suco. Nossa, que lanche gostoso, disse Fernanda, uma menina ruiva e divertida. Minha mãe só manda cenoura e água. Rimos, e pela primeira vez em meses me senti normal. Uma adolescente comum comendo um lanche comum com amigas comuns. Mas os desafios estavam longe de acabar. 3 semanas depois de começar o novo plano alimentar, tive uma crise terrível. Estava me arrumando para a escola quando olhei no espelho e vi que meu rosto estava menos angular, que minha barriga não estava mais completamente côncava. Entrei em pânico. Estou ficando gorda, sussurrei para meu reflexo, e todas as vozes da mamãe voltaram de uma vez. Perdi o controle. Sou um fracasso. Não tenho disciplina. Corri para o quarto dos meus pais e, sem pensar, peguei a balança que papai havia guardado no armário, coloquei no chão do banheiro e subi. 42 quilos. 4 quilos a mais do que quando comecei a comer direito. Para a maioria das pessoas, seria um sinal de recuperação. Para mim foi uma catástrofe. Comecei a chorar descontroladamente.
Papai, que estava tomando café na cozinha, me ouviu e veio correndo. Sofia, o que aconteceu? Engordei 4 quilos, solucei. Estou ficando gorda. Mamãe estava certa. Eu não devia estar comendo tanto. Papai me abraçou enquanto eu chorava. Filha, você não está ficando gorda. Você está ficando saudável. Mas eu engordei. Você estava desnutrida. Seu corpo estava morrendo de fome. Esses quilos são músculos, ossos e órgãos funcionando de novo. Mamãe apareceu na porta do banheiro e viu a balança no chão. Suas expressões passaram por várias emoções. Satisfação por eu estar me pesando de novo, preocupação por eu estar chorando e algo que parecia culpa. Sofia, ela começou. Não, papai disse firmemente. Você não vai falar nada agora. Mas ela está. Ela está se recuperando. E você não vai sabotar isso. Naquele dia, papai me levou para uma consulta extra com o Dr. Henrique. O médico me examinou e verificou meus sinais vitais. Sofia, você está indo muito bem. Ganhar peso nesse ritmo é exatamente o que queremos ver. Mas eu me sinto gorda. Seu corpo está aprendendo a funcionar de novo. É normal se sentir diferente. Mas vou te mostrar uma coisa. Ele me levou até uma tabela na parede com percentis de peso e altura para adolescentes. Você está aqui, ele apontou para uma linha bem abaixo da curva normal. 42 quilos ainda está abaixo do peso ideal para sua altura e idade. Você não está gorda nem perto disso. Mas mamãe sempre disse. Sua mãe estava errada. As palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que um adulto havia dito isso tão diretamente. Pais podem estar errados, Sofia. Mesmo quando amam seus filhos, podem tomar decisões que os prejudicam. Dr. Henrique sugeriu que eu começasse a ver uma psicóloga especializada em transtornos alimentares, além das conversas com a doutora Beatriz na escola. Você precisa reprogramar sua relação com a comida e com seu corpo. Isso leva tempo e ajuda profissional. A nova psicóloga, doutora Carmen, tinha um consultório pequeno e aconchegante no centro da cidade. Era uma mulher de uns 40 anos, com cabelos cacheados e um jeito calmo de falar. Na primeira consulta, ela me fez perguntas que ninguém havia feito antes. Sofia, você lembra como era sua relação com a comida antes dos 12 anos? Pensei por alguns minutos. Eu gostava de comer. Ficava animada quando mamãe fazia macarronada no domingo. Sempre pedia bis do bolo de aniversário. E como você se sentia em relação ao seu corpo? Normal, eu acho. Não pensava muito sobre isso. Quando você começou a pensar sobre seu corpo como um problema? Quando mamãe começou a falar sobre eu ficar robusta. A doutora Carmen anotou tudo. Vamos trabalhar juntas para você voltar a ter uma relação natural com a comida e com seu corpo, tá bem? Durante as sessões, ela me ensinou técnicas para lidar com os pensamentos negativos sobre comida e peso. Quando eu pensava, estou comendo demais, ela me ensinava a questionar. De acordo com quem? Baseado em quê? Sua mãe criou regras arbitrárias sobre comida que não têm base na realidade. Vamos aprender a criar novas regras baseadas na saúde e no bem-estar. Em casa, a situação com mamãe estava ficando cada vez mais tensa. Ela claramente não aprovava minha recuperação, embora tentasse disfarçar. Sofia está ficando com o rosto mais cheio, ela comentou com o papai numa noite, quando achava que eu não estava ouvindo. Ela está ficando saudável. Mas e se ela não conseguir parar? E se ela engordar demais? Ela não vai engordar demais. O corpo dela vai encontrar o peso natural. Como você pode ter certeza? Porque eu confio no processo e nos profissionais que estão cuidando dela. Uma noite, mamãe veio ao meu quarto para uma conversa que mudou tudo entre nós. Sofia, posso sentar aqui? Concordei, fechando o livro que estava lendo. Quero te contar uma coisa sobre quando eu era jovem. Ela se sentou na beirada da minha cama, com as mãos entrelaçadas no colo. Minha mãe, sua avó, era muito rigorosa com a aparência. Ela me pesava todo dia, controlava tudo que eu comia, sempre dizia que eu tinha que ser perfeita para conseguir um bom marido. Escutei em silêncio, surpresa com essa revelação. Quando eu me casei com seu pai, jurei que nunca seria como ela. Mas quando você começou a crescer, quando vi você ficando bonita e se transformando em mulher, eu não queria que você passasse pelas dificuldades que eu passei. Que dificuldades? Eu nunca aprendi a ter uma relação saudável com comida. Sempre vi comida como inimiga, meu corpo como algo que precisava ser controlado. E sem perceber, passei isso para você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu achei que estava te protegendo. Achei que se você aprendesse disciplina desde cedo, nunca teria problemas com peso, nunca seria julgada como eu fui. Mamãe, mas eu só reproduzi o que minha mãe fez comigo. E pior, porque levei ao extremo. Ela segurou minha mão. Sofia, eu sinto muito. Sinto muito por ter feito você passar fome. Sinto muito por ter plantado essas ideias na sua cabeça. Sinto muito por não ter percebido que estava te machucando. Era a primeira vez que mamãe assumia completamente a responsabilidade pelo que havia acontecido. Eu também preciso de ajuda, ela continuou. Também preciso aprender a ter uma relação saudável com comida e com meu próprio corpo antes de poder te ajudar de verdade. Você vai fazer terapia? Vou. Já marquei consulta com uma psicóloga.
E vou participar das suas consultas quando você e os médicos acharem apropriado. Pela primeira vez em meses, senti que talvez fosse possível reconstruir minha relação com mamãe. Você me perdoa? Ela perguntou. Eu te amo, mamãe. Sempre vou te amar. Mas vai levar tempo para eu confiar de novo. Eu entendo. E vou fazer tudo o que for preciso para reconquistar sua confiança. A partir daquela conversa, mamãe começou a ser uma aliada na minha recuperação em vez de um obstáculo. Ela parou de fazer comentários sobre minha aparência ou sobre a quantidade de comida no meu prato. Começou a participar das refeições de forma mais relaxada, até mesmo compartilhando histórias engraçadas da escola onde ela dava aula. Aos poucos, nossa mesa de jantar foi se transformando num lugar de conexão familiar em vez de campo de batalha. Minha recuperação não foi linear. Tive várias recaídas, dias em que a voz da disciplina falava mais alto que a da saúde. Mas a cada tropeço, eu tinha mais pessoas me apoiando para levantar. Papai continuou anotando minhas refeições até eu me sentir segura para fazer isso sozinha. A doutora Beatriz continuou sendo minha confidente na escola. Doutor Henrique monitorou minha saúde física com exames regulares. Doutora Carmen me ajudou a reconstruir minha relação com meu corpo. E mamãe lentamente foi aprendendo a ser o tipo de mãe que nutria em vez de restringir. 6 meses depois de começar o tratamento, voltei ao consultório do Dr. Henrique para um check-up de rotina. Quando subi na balança, o número me surpreendeu, 48 quilos. Perfeito, ele disse, sorrindo. Você está exatamente onde deveria estar. Olhei para o número e pela primeira vez em anos, não senti pânico nem culpa. Senti alívio. Minha menstruação voltou no mês passado, contei para ele. Excelente. Isso significa que seu corpo está funcionando normalmente de novo. Quando saímos do consultório, papai me abraçou forte. Estou orgulhoso de você, filha. Obrigada por não ter desistido de mim. Nunca desistiria. A recuperação de um transtorno alimentar não tem um final definitivo. É um processo contínuo de escolhas conscientes, de questionar pensamentos distorcidos, de nutrir o corpo e a mente. Mas pela primeira vez desde os 12 anos, eu me sentia no controle da minha própria vida. Não o controle destrutivo que mamãe havia me ensinado, mas o controle saudável de alguém que conhece suas necessidades e sabe como atendê-las. E isso, eu descobri, era liberdade. Hoje completei 16 anos, e pela primeira vez em anos consegui aproveitar meu aniversário sem pensar em comida como inimiga. Mamãe fez um bolo de chocolate, meu favorito quando era pequena, e eu comi 2 fatias sem culpa. Está gostoso? Ela perguntou, sentada ao meu lado à mesa. Delicioso, respondi honestamente. Mamãe sorriu, mas viu um vestígio da insegurança que ainda carregava. Sua própria terapia estava progredindo, mas ela ainda lutava com os padrões que sua mãe havia implantado nela décadas atrás. A transformação da nossa família não foi fácil nem rápida. Houve momentos em que achei que não conseguiríamos nos reconectar verdadeiramente. Momentos em que a raiva que eu sentia por mamãe parecia maior que o amor. Mas doutora Carmen me ensinou que cura não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que não foi importante. Significa integrar a experiência na sua história pessoal de uma forma que te permita seguir em frente. Você não precisa perdoar para se curar, ela me disse numa sessão especialmente difícil, 6 meses atrás. Mas pode escolher não carregar o peso da raiva para sempre. E foi isso que fiz. Escolhi não carregar o peso. Minha vingança, se é que posso chamar assim, não veio através de exposição pública ou confrontos dramáticos. Veio através da minha recuperação completa. Cada quilo ganho de forma saudável, cada refeição aproveitada sem culpa, cada vez que olhava no espelho e via uma jovem forte e saudável em vez de uma menina faminta. Isso era minha vitória contra tudo que mamãe havia tentado me ensinar sobre meu valor estar ligado ao meu peso. Agora peso 52 quilos, exatamente onde o Dr. Henrique disse que eu deveria estar. Meu cabelo voltou a ser grosso e brilhante. Minhas unhas crescem fortes. Tenho energia para estudar, sair com amigas, praticar esportes. Entrei para o time de vôlei da escola no ano passado. Irônico, considerando que 2 anos atrás eu mal conseguia subir as escadas sem ficar ofegante. A técnica professora Sandra disse que tenho talento natural para o esporte. Sofia tem determinação, ela comentou com papai numa reunião de pais. É impressionante como ela se dedica aos treinos. Papai riu. Determinação ela sempre teve. Só estava sendo usada da forma errada. Marina, que havia me convidado para sentar com seu grupo no recreio há 2 anos, se tornou uma das minhas melhores amigas. Ela nunca fez perguntas invasivas sobre minha recuperação, mas sempre me apoiou de forma sutil. Quer dividir uma pizza depois da aula? Ela perguntou numa sexta-feira. Claro, respondi sem hesitar. 2 anos atrás, essa resposta teria sido impensável. Agora era natural. A verdadeira mudança na nossa família veio quando Camila começou a crescer e mostrar interesse por comida e aparência. Ela tinha 4 anos e estava numa fase de curiosidade sobre tudo. Por que a Sofia não comia antes? Ela perguntou para a mamãe numa manhã, enquanto tomávamos café juntas. Mamãe ficou visivelmente desconfortável.
A Sofia estava doente, mas agora está melhor. Que tipo de doença? Uma doença que fazia ela pensar que não devia comer. Mas comida é gostosa. Por que alguém pensaria que não deve comer? A simplicidade da pergunta de Camila evidenciou a loucura de tudo pelo que passei. Porque, de fato, alguém pensaria que uma criança não deveria comer? Naquela noite, depois que Camila foi dormir, sentei com mamãe na sala. Mamãe, preciso te pedir uma coisa. Claro, filha. Promete que nunca vai fazer com a Camila o que fez comigo? Mamãe ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Prometo. E mais que isso, se você me ver fazendo qualquer coisa que pareça caminhar nessa direção, me pare imediatamente. Vou parar. Eu conto com isso. Foi nesse momento que senti que realmente havia perdoado mamãe. Não porque ela merecia perdão, mas porque eu merecia paz. A verdadeira vingança contra o abuso não é perpetuar o ciclo de dor, é quebrá-lo completamente. Comecei a trabalhar como voluntária num grupo de apoio para adolescentes com transtornos alimentares. Uma vez por semana, me reunia com meninas que estavam passando pelo que eu havia passado. Quantos anos você tinha quando começou? Perguntou Júlia, uma menina de 13 anos cuja mãe a colocava em dietas desde os 10. 12, respondi. Mesma idade que você. E como você sabia que ia ficar melhor? Eu não sabia. Tive que confiar nas pessoas que estavam me ajudando quando eu não conseguia confiar em mim mesma. Trabalhar com essas meninas me deu um senso de propósito que nunca havia sentido antes. Cada pequena vitória delas, comer um lanche completo, questionar um pensamento distorcido sobre comida, ganhar um pouco de peso me lembrava do quanto eu havia percorrido. Doutora Beatriz ainda trabalhava na escola e continuava sendo uma presença importante na minha vida. Agora nossas conversas eram menos sobre crise e mais sobre crescimento. Você já pensou no que quer fazer depois do ensino médio? Ela perguntou numa sessão recente. Psicologia, respondi sem hesitar. Quero ajudar outras pessoas como você me ajudou. Acho que você seria excelente nisso. Papai continuou sendo o meu maior apoiador. Ele nunca mais voltou aos horários exaustivos de trabalho que permitiram que a situação chegasse ao ponto que chegou. Fez questão de estar presente nas refeições, não para me vigiar, mas para conectar-se conosco como família. Sabe do que mais me orgulho em você? Ele me disse numa noite, enquanto lavávamos a louça juntos. Do quê? Da mulher forte que você está se tornando. Não fisicamente forte, embora você esteja, mas mentalmente e emocionalmente forte. Aprendi com você, respondi. Você me mostrou que é possível mudar, mesmo quando parece impossível. No meu aniversário de 16 anos, recebi uma carta inesperada. Era da avó materna, que morava em outra cidade e com quem tínhamos pouco contato. Sofia querida, a carta começava. Sua mãe me contou sobre sua recuperação e sobre como vocês estão trabalhando juntas para curar padrões familiares antigos. Quero que saiba que sinto muito pela minha parte nessa história. Os padrões que ensinei para sua mãe sobre comida e aparência vieram do meu próprio medo e insegurança. Estou orgulhosa de saber que você foi forte o suficiente para quebrar esse ciclo. Ler aquela carta me deu uma perspectiva ainda maior sobre como os traumas podem ser passados de geração em geração, e como é poderoso quando alguém decide quebrá-los. Durante minha festa de aniversário, rodeada de amigas, família e pessoas que me apoiaram durante a recuperação, tive um momento de clareza sobre o que realmente significava vencer. Não era sobre punir mamãe ou fazê-la pagar pelo que havia feito. Não era sobre exposição pública ou humilhação. Era sobre criar uma vida tão plena e saudável que o abuso passado se tornasse apenas uma parte da minha história, não a história inteira. Era sobre crescer e me tornar o tipo de pessoa que protegeria outras crianças de passar pelo que passei. Era sobre usar minha experiência como fonte de força, não de amargura. Quando cortei o bolo de aniversário, cercada de pessoas que me amavam verdadeiramente, senti algo que não experimentava desde muito pequena. Felicidade genuína e descomplicada. Faz um pedido, disse Marina, segurando sua fatia de bolo. Fechei os olhos e pensei. O que eu realmente queria? Queria continuar crescendo forte e saudável. Queria que Camila nunca passasse por nada parecido com o que passei. Queria que mamãe continuasse sua própria cura. Queria ajudar outras meninas que estavam onde eu estive. Mas acima de tudo, queria que essa sensação de paz e completude que estava sentindo naquele momento se tornasse minha nova normalidade. Abri os olhos e soprei as velas. Minha vingança foi sobreviver, foi me curar, foi quebrar o ciclo. E foi descobrir que viver bem é a melhor resposta ao abuso, não porque o abusador merece que você viva bem, mas porque você merece. 2 anos depois de quase morrer de fome sob o disfarce de disciplina, eu estava não apenas viva, mas florescendo. E essa era a única vingança de que eu precisava. Epílogo, 5 anos depois. Estou agora na faculdade de psicologia, no 3º ano. Minha monografia é sobre transmissão intergeracional de transtornos alimentares e como quebrá-la. Mamãe se formou como conselheira nutricional após anos de terapia e trabalha ajudando outras mães a desenvolverem relações saudáveis com comida e corpo. Ela frequentemente diz que sou sua maior professora.
Camila está com 9 anos e é uma criança feliz e saudável que come pizza sem culpa e joga futebol porque gosta, não para controlar peso. Papai abriu uma pequena oficina própria e trabalha horários mais equilibrados. E eu? Continuo comendo 3 refeições por dia mais lanches, peso 55 quilos, que é perfeito para meu corpo. E planejo me especializar em transtornos alimentares infantis. Às vezes ainda escuto ecos daquela voz antiga me dizendo que estou exagerando ou perdendo controle. Mas agora sei reconhecê-la pelo que é, um fantasma do passado que não tem poder sobre meu presente. Minha verdadeira vingança foi simples: vivi, prosperai. E me tornei exatamente o tipo de pessoa que protegeria qualquer criança de passar pelo que passei. E continuarei vivendo bem, porque descobri que essa é a resposta mais poderosa ao abuso que existe.